Se você olhar apenas essa balança, o que você consegue interpretar? Né? Esqueça o que está escrito por enquanto, mas olhe apenas essa balança. Pare para pensar, né? Reflita e me diga o que é que você vê nela. Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Vamos agora falar do primeiro item quando a gente começa a discutir sobre capabilidade de processo. E esse primeiro item não é sobre capabilidade, é sobre os dados que precisamos coletar e, baseado na característica desses dados, a gente vai definir lá na frente quais seriam as melhores ferramentas para utilizar. Então, nós temos que falar nos dados contínuos e discretos. Isso aqui aparentemente é simples, mas às vezes traz um pouquinho de confusão. Então eu estou aqui para clarificar, clarear um pouco mais e eliminar qualquer dúvida caso você ainda tenha. Ok? Então vamos lá, gente. Quando a gente começa o nosso processo aqui, notem que é crucial a gente definir se os dados são contínuos ou discretos, porque o direcionamento deles muda completamente. Então vamos lá? Vamos nessa. Então nós temos aqui uma balança, tá? Essa balança eu uso ela sempre, inclusive nos meus treinamentos. E se você olhar apenas essa balança, o que você consegue interpretar? Né? Esqueça o que está escrito por enquanto, mas olhe apenas essa balança. Pare para pensar, né? Reflita e me diga o que é que você vê nela. Bom, o que a gente já observa? Que essa balança ela está equilibrada, porém a quantidade de pesos, a quantidade não de pesos, porque se está equilibrada porque tem o mesmo peso. A quantidade de itens está bem diferente uma da outra. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que sempre, gente, eu acho que isso é uma das poucas coisas que eu posso falar com certeza na estatística em geral, né? Que sempre funciona. Quando eu tenho dados contínuos, eles são muito mais ricos de informação do que dados discretos. Então, para compensar essa diferença, eu preciso coletar mais dados discretos do que contínuos. Essa é a mensagem que a gente tem nessa balança. E quanto de dados a gente tem que coletar mais? Primeiramente, como regra geral, nós trabalhamos com dados contínuos no aproximadamente, tá? Aí, assim, com relação à quantidade de dados varia. Tá? Aí voltamos de novo para a questão da estatística, que tudo varia na estatística. Mas, no geral, é recomendado pelo menos 30 amostras, tá? Para dados contínuos e pelo menos 100 amostras para dados discretos. Isso é o recomendado. E essa proporção de 3 para 1 realmente existe, tá? Porque os dados discretos são muito pobres, gente. E por que eles são pobres, tá? Vocês vão entender a diferença de um para o outro, mas eu já tenho alguns exemplos aqui. Vamos lá para o dado discreto, gente. Sempre que eu falo em categorias, né, categoria A, B, C, eu estou discretizando os dados. Né? Então, eu tenho uma quantidade limitada. A questão se a peça está boa ou ruim, se o sistema passa ou não passa, se o equipamento falha ou não falha, isso tudo são exemplos. Se a peça está boa ou defeituosa, notem que eu tenho sempre situações pontuais, discretas. Já no caso contínuo, a situação é bem diferente. Eu não tenho categorias, eu tenho infinitas possibilidades, pelo menos na teoria. Então, nós temos, por exemplo, grana, eu posso ter uma variação imensa, né? No caso do exemplo de encargos financeiros, o tempo, infinitos valores, temperatura, altura, peso, pressão, volume, distância.
Como é que é? Eu vou dar uma dica bem básica para separar um do outro, mas nos próximos slides a gente vai detalhar um pouco mais, tá bom? Basicamente, tudo que eu não posso dividir, ele acaba se encaixando como dados discretos. Então, quantidade de pessoas é discreto. Existe 1,5 pessoas? Não. Quantidade de defeitos, 1,4. Também não existe. Então, no contínuo, a gente sempre consegue dividir. Se eu pego um tempo de 2 horas e 20 minutos, eu consigo dividir por 2, por exemplo, e vira 1 hora e 10. Se eu tenho uma trena, eu tenho infinitas possibilidades nessa trena de medir. Então, essa é uma dica que eu acredito seja a dica de ouro para fazer separar entre discreto e contínuo. Mas não é só isso, gente. Tem mais coisas ainda que vocês precisam saber. Outra coisa, por que que na estatística a gente precisa de tão pouco dado contínuo comparado ao discreto? Deixa eu me dar um exemplo bem prático, tá? Eu sempre uso esse exemplo que eu acho que é o mais adequado. Imagina que você fez a prova de Black Belt ou Green Belt ou a prova de estatística junto comigo e você tirou a nota 6,9. 6,9. E a nota para passar é 7. Aí o que que acontece? Eu faço isso com a turma inteira, certo? Faço a prova e recebo as notas. No seu caso, você tirou 6,9. O que é que nós temos aqui, gente? Se eu considerar esse dado como um dado discreto, eu vou chegar para você e dizer, olha, sinto muito, mas você não passou. A nota mínima é 7 e você não passou. Você vai olhar assim, rapaz, não passei. Não passou. Sinto muito, você vai ter que fazer de novo. Não se preocupe, a prova é gratuita, você pode repetir de novo. Mas você vai ter que fazer outra prova e estudar um pouquinho mais. Aí ele para assim, tá, mas quanto? Eu cheguei perto, cheguei longe. Não, você não passou, tá? Eu trabalho apenas com dados discretos, então você não passou, estude. Tá certo? Olhe como isso é pobre, gente. Agora, se eu chegasse para vocês e falasse, olha, você passou, você não passou, mas tirou 6,9, tá? Tá muito próximo. Então, assim, se eu te passar um trabalho aqui adicional, ou então você fazer a prova, facilmente você vai passar de novo. Você vai ter condições de passar. Você percebeu a diferença? Porque quando eu discretizo os dados, eu coloco você, que tirou 6,9, no mesmo nível do cara que tirou 4, do cara que tirou 2, o cara que não fez a prova. Então, a quantidade de informação é tão limitada que não te dou uma informação necessária para você entender o que está acontecendo. Então, nesse exemplo, fica muito claro. Quando eu trabalho com dados contínuos, eu consigo saber exatamente o tamanho do problema ou da solução que eu tenho. Vamos por outro exemplo. Imagine que você tirou um 10. Outra pessoa tirou um 7. Aí eu falo para os dois, ó, vocês dois passaram. Aí o que tirou 7 assim, legal. Eu nem estudei muito que nem um colega ali e eu passei. E ele estudou pra caramba e também passou. Então, já que eu estou passando assim, não preciso estudar tanto. Entendeu? Então tem essas nuances que a gente tem que levar em consideração. Tudo bem? Ficou claro? Legal, gente. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Nos próximos slides, eu vou mostrar que isso aqui é um pouquinho mais confuso do que é. Por quê, gente? Porque às vezes a gente fala em dados discretos, às vezes a gente fala em dados atributivos, tá? Isso é o que acontece aqui do lado esquerdo. Às vezes a gente fala em dados variáveis e às vezes a gente fala em dados contínuos, que é o que acontece do lado direito. E isso traz uma grande confusão para muitas pessoas. Então, no próximo slide, no próximo vídeo, a gente vai entender detalhadamente essas diferenças. Muito obrigado.